Antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa importante. Se inscreva agora no canal, curta este vídeo e ative as notificações, porque aqui você não encontra apenas motivação passageira. Aqui você encontra conteúdo para mexer na sua mente, fortalecer sua direção e reorganizar a forma como você constrói sua vida financeira e espiritual. E o que eu vou te mostrar hoje pode explicar por que tanta gente acredita, ora, visualiza, deseja, repete afirmações, mas continua presa no mesmo lugar. Porque existe uma verdade desconfortável que quase ninguém quer admitir. Acreditar sozinho não basta. Ter fé sozinho não basta. Desejar muito sozinho não basta. E Napoleon Hill deixou isso claro ao estudar durante anos os homens que construíram riqueza de verdade. O problema é que muita gente entendeu apenas metade da mensagem. Aprendeu a falar sobre pensamento positivo, aprendeu a repetir frases de prosperidade, aprendeu a dizer que vai dar certo, mas ignorou o passo que transforma crença em resultado. E é exatamente sobre esse passo que eu quero falar com você hoje. Talvez você já tenha vivido isso. Você acredita que sua vida pode mudar. Você sente que nasceu para algo maior. Você até tenta manter esperança. Em alguns dias, ora com força. Em outros, visualiza a vida que quer viver. Em outros, promete para si mesmo que vai começar de novo. Mas o tempo passa e o que deveria florescer parece não sair do lugar. Então nasce a dúvida silenciosa. Será que eu não acredito o suficiente? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que esse tipo de ensinamento funciona só para os outros? Napoleon Hill responderia que o problema não está na crença inicial. O problema está no elo que falta entre a crença e a manifestação, porque acreditar é só o começo. Acreditar abre a porta mental, mas quem move a realidade é a união entre fé, decisão, identidade e ação persistente. E é aqui que a maioria trava. Ela acredita, mas continua agindo como alguém derrotado. Ela ora, mas continua pensando como alguém condenado à escassez. Ela afirma que vai prosperar, mas organiza a vida com a mesma mentalidade antiga. Ela deseja a virada, mas preserva os hábitos que pertencem à fase que diz querer abandonar. E enquanto essa contradição existir, a vida não responde com plenitude. Hill ensinava que a mente se move em direção àquilo que ela aceita como verdade dominante. E verdade dominante não é a frase bonita que você diz por alguns minutos. É o padrão que você sustenta na maior parte do tempo. É o seu reflexo automático. É a forma como você reage quando o medo aparece. É o que você faz quando ninguém te vê. É o jeito como administra o pouco enquanto diz que quer muito. É a disciplina que existe ou não existe quando o entusiasmo vai embora. Então talvez a pergunta não seja apenas eu acredito. Talvez a pergunta real seja eu já comecei a viver em coerência com aquilo que digo acreditar. Porque acreditar sem alinhamento interno vira frustração. A pessoa sente esperança, mas não constrói base. Ela se emociona, mas não muda postura. Se inspira, mas não muda padrão. E depois chama de atraso aquilo que, na verdade, é incoerência entre o que pede e o que pratica. Quero abrir aqui uma pausa breve e sincera. Se esse tipo de conteúdo fala com você num nível mais profundo, existe uma área de membros feita com muito carinho para quem quer fortalecer a mente, aprofundar a fé e continuar essa caminhada com mais constância. É um espaço para quem sente que precisa de ambiente certo para sustentar transformação real. Agora presta atenção nisso, porque aqui começa o centro desse roteiro. O passo que falta, segundo Hill, é a incorporação prática da crença. Em palavras simples, você precisa parar de apenas desejar uma nova realidade e começar a se tornar a pessoa compatível com ela. Isso muda tudo. Porque a riqueza não responde apenas ao que você quer.
Ela responde ao que você sustenta. Ela responde ao valor que você gera, à clareza que você desenvolve, à responsabilidade que você aceita, à coragem que você demonstra, à persistência que você mantém quando a emoção inicial já passou. Muita gente pensa que a fé verdadeira é sentir certeza o tempo todo. Mas não. Fé, no nível que Hill ensinava, é continuar se movendo mesmo quando ainda não existe prova visível. É obedecer ao processo antes da confirmação externa. É construir sem aplauso. É insistir quando o cenário ainda não mudou. E é justamente por isso que acreditar não basta, porque acreditar pode ser passivo. A pessoa acredita sentada, acredita confusa, acredita sem estratégia, acredita sem ordem, acredita sem autocontrole, mas o passo que falta exige envolvimento total. Exige que a sua crença desça do discurso e entre na rotina, entre no corpo, entre nas palavras, entre nas decisões, entre na forma como você reage aos dias difíceis. Napoleon Hill falava muito sobre desejo ardente, mas o desejo ardente nunca foi apenas uma vontade intensa. Ele era uma força organizada, era um estado mental que levava a pessoa a parar de brincar com a própria meta. E talvez seja exatamente isso que falta para muitos hoje. Não mais vontade, mas seriedade. Não mais empolgação temporária, mas compromisso. Não mais colecionar vídeos inspiradores, mas criar um sistema interno que sustente crescimento. É por isso que tantos acreditam, mas poucos colhem. Porque poucos aceitam pagar o preço invisível da transformação. Poucos querem realmente passar pela reorganização interna que a prosperidade exige. Querem a bênção, mas não a estrutura. Querem a abundância, mas não a disciplina. Querem o resultado, mas ainda negociam com os hábitos que sabotam o resultado. E deixa eu te dizer algo forte. A vida quase nunca entrega permanência para quem ainda vive em improviso mental. Outro ponto fundamental que Hill explicou é que a crença sem decisão firme perde força. Tem gente que acredita, mas vive recuando. Hoje decide, amanhã duvida. Hoje se compromete, amanhã se dispersa. Hoje fala com convicção, amanhã volta para o velho padrão. Esse entra e sai destrói potência, porque a mente precisa de direção contínua. Riqueza gosta de estabilidade interior. Ela se aproxima com mais força de quem para de oscilar entre fé e desistência. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você acredita mesmo no que deseja viver ou apenas gostaria que fosse verdade? Porque existe diferença. Quem apenas gostaria continua esperando um sinal externo para começar. Quem acredita de verdade começa a se mover antes do cenário melhorar. Quem acredita de verdade começa a cortar excessos, a cuidar melhor do tempo, a vigiar palavras, a aprender mais, a se posicionar melhor, a honrar pequenas oportunidades, a construir silêncio e força. Comenta aqui embaixo se você já percebeu isso em você. Momentos em que a sua fé existia, mas sua vida prática ainda não acompanhava essa fé. E se você quiser aplicar esse conteúdo de forma organizada, eu preparei um plano de 21 dias que está na descrição. É para quem quer sair da inspiração solta e começar uma mudança com direção. Existe ainda um erro silencioso que afasta muita gente da virada. A pessoa pensa que o passo que falta é externo. Mais dinheiro, mais apoio, mais oportunidade, mais sorte, mais tempo. Mas Hill mostrava o contrário. Em muitos casos, o passo que falta é interno. Mais clareza, mais decisão, mais persistência, mais domínio sobre si mesmo. Porque sem isso, até quando a oportunidade chega, a pessoa não consegue sustentar. E aqui entra uma das ideias mais importantes de todas. A crença precisa virar identidade. Enquanto você apenas acredita que um dia pode prosperar, você ainda está separado da experiência.
Mas quando sua mente começa a aceitar, eu estou me tornando alguém capaz de prosperar, tudo muda. Porque a identidade reorganiza a ação. A identidade muda o olhar. A identidade muda a resposta emocional. A identidade muda a forma como você administra o que já tem. É nesse ponto que a fé deixa de ser um desejo abstrato e vira uma força prática. A pessoa que só acredita diz: eu espero que minha vida mude. A pessoa cuja crença virou identidade diz: eu já não posso mais agir como antes. Percebe a diferença? Uma está esperando, a outra está se reposicionando, uma está pedindo, a outra está se preparando, uma está torcendo, a outra está construindo. Hill observou que os homens que prosperaram de verdade não eram apenas otimistas, eles eram organizados por dentro. Eles haviam criado coerência entre visão, disciplina e ação. Eles não apenas pensavam em riqueza, eles haviam estruturado a mente para reconhecê-la, recebê-la e mantê-la. E é por isso que o passo que falta é tão decisivo. Não basta acreditar que algo bom vai acontecer. Você precisa começar a se tornar compatível com isso nos detalhes, na sua agenda, no seu foco, na sua higiene mental, na sua constância, na sua forma de lidar com o medo, na sua capacidade de continuar mesmo sem aplauso. É isso que faz a crença ganhar peso no mundo real. Talvez Deus esteja te mostrando exatamente isso nesta fase, que não falta apenas esperar mais, falta alinhar mais, falta decidir mais, falta interromper padrões antigos, falta parar de tratar sua transformação como algo emocional e começar a tratá-la como missão. Porque quando sua fé encontra estrutura, o caminho começa a responder de outro jeito. Talvez por isso você tenha sentido tanto desconforto ultimamente. Porque já não dá mais para viver com as velhas desculpas. Já não dá mais para chamar de espera o que muitas vezes é adiamento. Já não dá mais para dizer que acredita se a sua rotina inteira contradiz o que sua boca declara. Isso não é condenação. Isso é convite à maturidade. É a vida te chamando para um nível mais profundo de coerência. E quando esse alinhamento começa, algo muito poderoso acontece. Você para de precisar de estímulo o tempo todo. Você para de depender de motivação alta para obedecer ao que precisa ser feito. Você começa a encontrar estabilidade. E estabilidade é uma força rara. Porque quem se torna estável por dentro começa a se tornar confiável para receber mais por fora. No fim, acreditar continua sendo essencial, mas acreditar é só a semente. O passo que falta é plantar essa semente em solo de decisão, disciplina, identidade e ação persistente. Sem isso, a semente não floresce. Com isso, até o que parecia improvável começa a ganhar forma. Então, se você sente que sua vida não mudou na velocidade que imaginava, talvez hoje seja o momento de parar de se perguntar apenas se tem fé suficiente. Talvez seja a hora de perguntar: onde minha rotina ainda contradiz minha crença? Onde minha identidade ainda não acompanhou o que eu digo desejar? Onde ainda estou esperando com palavras aquilo que deveria estar construindo com postura? Essa pergunta pode mudar tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. Eu vou alinhar minha fé com ação. E para quem quer aprofundar esse processo e praticar tudo isso de forma mais intencional, o plano de 21 dias está na descrição. E meu convite final, com carinho e verdade, é este. Venha para a área de membros se você sente que precisa de continuidade, profundidade e um ambiente certo para sustentar sua nova fase. Porque Hill explicou algo que muita gente ignorou. Acreditar abre o caminho, mas é o alinhamento que faz a vida responder. E talvez o passo que falta não esteja fora de você. Talvez ele comece hoje, dentro de você.